Olá, vocês! Neste evento, contamos com o importante e potente apoio de intérpretes de Libras. E para que não... desculpe. Começamos, então, né? Aqui, para quem não enxerga, eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou mulher, de pele morena, bem clara, dentro da paleta de cores aqui da Bahia. Tenho cabelos pretos, pintados, pois sou uma mulher pós-balzaquiana. Uso cabelo partido do lado, tenho olhos castanhos, que adoro delinear de preto, além de realçar os cílios. Uso óculos com armação transparente e formato quadrado. Estou usando batom vermelho, uso uma camisa com listas brancas e pretas. Estou no quarto onde trabalho, atrás de mim podemos ver as artes, né, que minhas filhas fizeram quando eram menores, alguns livros e alguns brinquedos lá em cima. Acolhemos todas as pessoas presentes, aqui e lá, que assistem hoje ou em seu próprio tempo. E convido a participarem comigo desse encontro com pessoas que contam histórias e as deixam registradas em livros e que agora os compartilham conosco. Aqui no Redemoinho de Saberes, jornada de pesquisa e narração de histórias. Para acender a fogueira e começar a roda de conversa, convido então Carla Chachinet, uma carioca, que trocou a gema do ovo pelo acarajé soteropolitano, doutora em biologia, que desde que começou a escutar histórias ao pé do ouvido, deixou de lado os títulos acadêmicos e se voltou para a literatura e contação de histórias. Tem 8 livros publicados e anda sempre atenta a escutar mais e mais histórias. Carla, faça sua audiodescrição para quem está aqui nos vendo também possa, que não tem como ver, possa também te ver através das palavras. Liga o seu som. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui no Redemoinho, né? Uma alegria muito grande, fico muito feliz em poder compartilhar. Meu nome é Carla Chastinet. Eu estou usando um óculos de armação arredondada, vermelho, uma boina azul, que eu gosto muito de boina, um vestido florido, estampado, e atrás de mim não tem nada. Tem uma janela, mas nem dá para ver, né? Acabei de chegar aqui, gente, em Garapuá, na casa de um amigo meu, e muito bacana. E então estou um pouquinho com dificuldade de luz, né? A internet aqui é maravilhosa, mas a iluminação não consegui, assim, porque é uma casa que não quer muita luz, e ele faz muito bem, né? Então, então é isso. É isso. E também temos a presença de Cadu Cinelli, que é carioca, ator, artista visual, escritor, contador de histórias e diretor teatral. Desde 1998, nos encanta, integrando o grupo do Tapete Contadores de Histórias. E aí, eu peço que abra também seu áudio e faça sua autodescrição. Olá, opa, obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Então, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, tenho barba, uma barba de pelos castanhos escuros, com alguns fios já brancos. Tenho um cabelo também castanho escuro, com fios brancos também. Tá tudo com um coque aqui atrás, preso. Atrás de mim tem uma madeira de uma porta de um armário, e ao meu lado esquerdo, atrás, tem alguns objetos de costura. Uma maletinha de costura, tem um bordado também, e ao redor do meu pescoço tem uma encharpe azul clara, e eu estou vestido uma camiseta preta. Maravilha. Sabe, os livros, penso que são como portas encantadas, que levam a lindas terras onde moram anões e fadas.
lugares onde, longe, longe, e tão belos, aonde eu não poderia ir. Mas agora, com esta porta, é só ter cuidado e abrir. Essa é uma poesia de Adelaide Love. Na verdade, eu consegui na internet, achei que era uma poesia que cabia muito bem com o momento. Porque agora eu deixo vocês com os escritores. Quer começar, Carla? Fala um pouquinho do seu livro, apresenta ele aí para a gente. Pois é, mais uma alegria, né? Um livro, A Menina que Virou História. Esse é um livro que, na verdade, essa história foi... Sim, essa história ela foi escrita bem antes de muitos desses que já estão aqui. Mas acontece, né? Cada um tem a sua hora de se apresentar ao mundo, né? E finalmente chegou a hora dela. Deixa eu ver se eu consigo partilhar. Pronto. Conseguem ver? Tá quase. Aí, quase, né? Consegui. Pronto, é esse aí. É A Menina que Virou História. Tem as ilustrações da Glaucia de Barros, né? Uma parceira minha, praticamente desde o início. Na verdade, ela que me desafiou, né? A escrever. E muitas vezes nós somos parceiros. É pela editora Tucum, esse livro está em pré-venda, né? Vocês podem procurá-lo, já está lá na editora Tucum. E é uma história que raramente eu faço isso, né? Mas eu já contei essa história algumas vezes, tanto sozinha quanto um grupo que eu faço parte, né? Que é o grupo Contadeiras, com Luciana Ávila e Terezinha Passos. Então, é uma história que primeiro, ela foi muito contada, muito apresentada. Então, acho que ela precisou todo esse amadurecimento, né, para ela poder chegar a virar um livro mesmo. Então, é uma história que eu gosto muito, né? Vou aqui passar um pouquinho para vocês, né? Então, começa com a história, eu não vou contar, né, a história, mas só para mostrar aqui essas lindas ilustrações, que essa menina, ela ouve história desde a barriga da mãe, né? Então, é isso que eu vou contando nessa história. E de tanto ouvir, ela fica com uma orelha assim, bem grande, enorme. Né? E uma outra coisa é que ela solta letrinhas por onde ela vai. Ela chora letrinhas, até o cocô dela é cheio de letrinhas. Então, essa menina, de tanto ouvir histórias, né? Ela virou como que uma história também. Então, por onde ela vai passando, vai distribuindo letras por tudo quanto é canto, né? E essas letras, depois que o pai começa a reclamar de fazer com tantas letras, ela começa a ficar preocupada, né, com isso, e começa a pegar as letras e ela descobre que as letras, afinal, têm sabor, né? Tem sabor de frutas que começam com a letra. Por exemplo, a letra B, né? Tem gosto de banana, né? A letra A pode ter gosto ou de abacaxi, ou de amora, e assim por diante, né? Só que tem algumas letras que não têm nome de fruta, né? Por exemplo, W. E aí essas letras que não têm nome de fruta ganham um gosto de chocolate. Ah, que então, delícia! Então, essa menina, ela começa, e não só ela, mas a mãe e o pai também começam a comer também essas letrinhas, né? Mas por conta dessa grande orelha, a menina sempre ficou dentro de casa. Os pais ficavam com medo, né, de deixar ela ser exposta, as pessoas iam ficar falando da orelha dela. Mas até que um dia eles acham também que ela deve sair ao mundo, só que estava chovendo muito. E quando está chovendo muito, nossa senhora, os pais acham que não pode sair. Mas a menina fica tão encantada com a chuva que as letrinhas levam ela para o céu, formando um barco, e ela vai remando pelo céu, conhecendo o mundo, né? Aí vai conhecendo pássaros, vai conhecendo os animais.
E essa, né, é a história, até que ela vai passar assim por uma praça onde está cheia de crianças, e essas letrinhas, né, vão caindo, mas os pais não querem deixar as crianças comerem as letras, né? Afinal, não sabe de onde vem. E a menina, então, desce para conhecer essas crianças, e quando desce é aquela história, né? Que todo mundo começa a falar da orelha dela. E ela fica intrigada com isso, né? Porque os animais a tratam ela tão bem, né? Ela consegue se comunicar com os animais, entende, né? Por conta da grande orelha dela, entende essa comunicação com os animais, e com aquelas crianças iguais a ela não consegue se comunicar, ela fica triste, né? Então, trabalha um pouco isso também. Essa é a história da menina que virou história, o final vocês ficam aí para saber. E quem teve quem falou aqui na quarta página, né, na contracapa, foi a professora Luciene Souza, né? Ela teve essa alegria, né, para falar um pouco sobre o livro. E eu não consigo ler aqui, eu consigo. Consigo, né? Dá para vocês lerem? Pronto. Quando a menina ainda estava na barriga, sua mãe, quando a barriga ainda estava na barriga, sua mãe era história de canções. Assim, quando ela veio ao mundo, tudo virou letra, que atrai um passarinho, golfinhos, crianças, pais e muito mais. A história, escrita por Carla Chastinet e narrada pelo Grupo Contadeiras, mobiliza de maneira poética conteúdos importantes para crianças, aborda questões ligadas à autoestima e desconstrói o bullying. Viajar com a menina que virou história é voar em sua orelha grande, comer as suas letras e celebrar ao lado da bicharada. Esta obra vai mexer com memórias e afetos de pessoas de todas as idades. A menina era só letras, mas ela queria ser mais. E foi. Luciene Souza Santos, contadora de histórias, professora da UFS. Nossa, que riqueza esse livro! Com essa a quarta capa aí de Luciene. Maravilha! Pois é, eu estou dando a sorte, né, de ter meus livros por pessoas muito queridas. Você mesmo fez do colecionador de horas, né? Que eu fico muito agradecida. Uma delícia. Cadu, apresenta para a gente esse seu livro lindo. Estou chegando. Vou selecionar aqui, peraí. Entrou aí? Agora entrou. Não. Entrou. Pronto. Tá certo. A Dani também está aí. Que maravilha. Bom, então vou falar um pouquinho sobre o Percursos Afetivos, que é esse livro que está aqui nas minhas mãos. É o meu primeiro livro de ficção que está sendo publicado. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando. Ele está fresquinho, acabou de sair da editora, tem umas 2 semanas, né? Então, o Percursos Afetivos é pela editora Cotter, que eu fiz, né? Tenho a honra, assim, me sinto muito honrado mesmo, porque tem um prefácio da Glória Quirinos, que é uma grande escritora, ela é uma escritora que pensa nos contadores de histórias também, né? Então, e Glória é uma escritora que está aqui em Curitiba, ela é peruana, mora aqui em Curitiba há muitos e muitos anos, e eu considero ela minha fada madrinha. Minha fada madrinha porque ela me acolheu, assim, nos meu pensamento sobre escrever o livro, né? E, então, eu tenho esse luxo, que é ter um prefácio dela. A orelha é do Lucas Buchili, que é um grande... Assim, ele é escritor, ele é produtor cultural, é um homem que trabalha com mediação de leitura, é ator, sabe? O Lucas é um cara muito, muito, assim, maravilhosão, assim, muito talentoso. E também, quando cheguei aqui em Curitiba, né, eu moro aqui em Curitiba, ele, assim, foi uma pessoa que eu encontrei e foi muito, muito carinhoso comigo, assim, abrindo as portas. Aí, quando eu pensei nisso, né, de ter um livro que ele pudesse abrir o livro também, né, ser a orelha do livro, assim como foi abrindo os caminhos para aqui na cidade. Tem também um texto muito bonito da
da Patrícia Valverde, que é artista, que ela é uma cicloartivista, uma pessoa ligada à ciclomobilidade, e que sabe desde o embrião desse projeto que é o Percursos Afetivos. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o livro agora, assim, exatamente sobre o conteúdo dele. O livro ele é uma coletânea de histórias, de contos escritos por mim ao longo de 2018, 2017, 2018. Eles foram escritos para as apresentações dos percursos afetivos, que são apresentações que eu fiz na cidade. São apresentações nesse projeto que eu desenvolvo aqui, que é de contar histórias com bicicletas. É uma narração de histórias itinerante, e ao percorrendo pela cidade, eu vou contando as histórias por um trajeto pré-definido, e o público vai me acompanhando, pedalando também. Pode usar também patinete, skate, patins, se quiser. Pode, inclusive, ir na garupa de alguém. É bem possível. E nessas apresentações, eu criei histórias para essas paisagens da cidade de Curitiba. E aí, eu tinha o desejo, né, de juntar essas histórias, que são histórias que contam sobre pessoas que fazem a cidade, né? Eu não queria as histórias oficiais, eu não queria as histórias sobre a cidade, né? Sobre a fundação, sobre a rua, e o general tal, e o coronel X, o prefeito tal. Não, eu queria da gente que é a gente, porque essa gente que é a gente, nós fazemos as cidades, né? Nós fazemos as muitas cidades dentro da cidade. Cada pessoa é uma grande cidade, né? E aí eu fico pensando quantas Curitibas não tem dentro de Curitiba. E o quanto que, em termos latino-americanos, né, a gente vive esse mesmo problema em todas as outras cidades daqui, desse grande território que é essa América Latina, que é essa invisibilidade da nossa condição enquanto latino-americano. E aí eu fiquei pensando com isso, quis trazer essas questões para essa cidade, esse olhar para uma cidade que é multicultural, que ela não é uma cidade europeizada, né? Isso é uma ideia que é construída sobre ela. Então, tentar trazer outras perspectivas sobre essas muitas Curitibas que existem dentro da Curitiba. Nesse aglomerado de pinhais, ou aglomerado de porcos, porque Curitiba é uma palavra tupi-guarani. Então, já começa por aí, é terra indígena. E aí, quando a gente começa a falar por aí, pensar que essa é uma terra que ainda tem... ela é também feita pelos imigrantes europeus, mas também pelos imigrantes haitianos, pelos imigrantes venezuelanos, pelos imigrantes africanos que vieram forçados e escravizados. Sim, teve escravidão aqui, né? A gente não pode negar essa parte da história. Então, eu quis contar essas histórias que vão desde, por exemplo, da Maria Poeta, que é uma faxineira que trabalha numa casa no Batel, que é um bairro de classe média alta daqui de Curitiba. Então, ela mora na região metropolitana, ela tem que atravessar a cidade. Eu criei essa história. Tem a história do Silva, que é um homem em situação de rua, e é curitibano. Tem a Ludmilla, que é uma travesti, que frequenta o cine pornô. Maravilha. Então, são essas figuras que me povoam, né, de alguma forma, e começam a ficar vinculadas a determinados espaços da cidade, e essas paisagens, e elas vão se cruzando ao longo do livro, né? Então, estou dando um spoiler, né? Mas é isso. Tem personagens que começam a pular de história para história, de uma história para outra, né? Eu comecei a gostar tanto de alguns personagens que eu falei assim, não, Ludmilla, você é muito querida, você vai aparecer na outra história. E Ludmilla aparece, mas aparece também porque eu fui criando, pedalando. E aí eu pedalando, eu fui trazendo, falei assim, não, olha só, esse lugar é da Ludmilla, mas a Maria Poeta também passa nesse lugar da Ludmilla. Então tem que estar junto. Que barato isso. Muito legal.
E, gente, a gente tem mais uma escritora aqui junto com a gente, que eu te chamo agora aqui para a roda, para entrar, para conversar com a gente, que é a Daniele Andrade. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Carlinha, Cadu. Daniele é paranaense, que veio para o calor da Bahia. Tem formação em teatro, escritora e contadora de histórias. Oferece cursos de oficinas de contação de histórias. E eu vou pedir para a Daniele fazer sua audiodescrição, para quem só ouve através das palavras. Ou, perdão, para quem só vê através das palavras. Bom, eu sou um pouquinho parecida com o Cadu, só que sem barba. Eu tenho a mesma coisa, tenho a pele castanha, assim, clara, tenho o cabelo castanho bem escuro, tenho os olhos também castanho escuro. Eu estou sentada em um sofá que o encosto dele é cinza. A gente não fala encosto para sofá, fala? Fala? É encosto do sofá? Bom, o encosto do sofá é sim. Melhor que encosto na gente, melhor encosto no sofá. Tem uma cortina branca atrás de mim, eu estou usando um cachecol de lã vermelho, porque eu estou num lugar bem frio. E, bom, eu quero começar falando que semana passada, eu sou uma curitibaiana, né? Eu sou de Curitiba, mas eu moro já em Salvador há 11 anos. E semana passada eu estava dando um passeio em Curitiba e eu encontrei o Cadu vendendo o livro dele numa praça, numa feira, o livro super lindo, e eu comprei o livro para mim. E eu já li, Cadu, e eu queria te falar uma coisa. Tem 11 anos que eu saí de Curitiba, que eu estou na Bahia, né? Então, todas as coisas que você cita me levam para uma memória de infância. Os lugares não são os lugares de agora. É como se, então, essas pessoas estão muito antigas na minha memória, sabe? Eu fico vendo essas pessoas e elas se caracterizam assim com aquelas roupas de quando eu era criança, os bairros, as cores dos ônibus, sabe? É uma sensação assim, e claro, eu ia lendo e pensando assim, meu Deus, eu estou emocionada agora, que eu estou em Curitiba, que eu posso passear e ver a cidade. Imagina quando eu estiver em Salvador e pegar esse livro para ler, um livro chamado Percursos Afetivos, né? Para uma pessoa que está longe de casa, você sabe bem como é isso. Carlinha também. Então ele me trouxe assim, ele me trouxe para memórias antigas, sabe? Dos lugares, imagens mesmo, assim. Tem uma parte que eu, nossa, andei pelo Bom Retiro todo, sabe? Fiquei ali, porque você mora no Bom Retiro, né? Então eu fiquei pensando, nossa, o Cadu sai do Bom Retiro, e aí vai se deslocando, Ouvidor Pardinho, as praças, os lugares, né? Então eu comecei a imaginar mesmo esses percursos, mas eu já não sei mais como é a cidade agora. Muito bem, né? Tão bem, eu até me perco um pouco, às vezes, eu sei que não é bonito falar isso, mas eu me perco um pouco, mas eu consigo, assim, eu tenho essas memórias, e foi muito lindo ler, assim, fiquei bem feliz. Fiquei bem agradecida. Oh, que coisa linda. Quando eu for ler lá em Salvador, eu vou chorar bastante. Que lindo ouvir isso, Dani. Muito obrigado. Fiquei bem feliz. Deixa eu contar, então, para vocês um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, gente, desse livro aqui. Aí. Inventário Vermelho, Histórias de Mulheres e Contos de Tradição Oral. Bom, o Inventário Vermelho, ele é um desejo, ele é uma pergunta. Por que contar? Eu acho que a gente que conta histórias, que trabalha com os contos de tradição oral, e que pesquisa, e que ama, e que acredita no milagre dessas histórias, fica o tempo todo se perguntando. Eu tenho isso, assim, toda vez que vou contar uma história, eu fico, por que essa história? Por que aqui essa história? Por que essa história nesse momento? Então, o Inventário Vermelho, ele é mais um livro sobre isso, sobre por que contar, né? Com a pandemia, né? Com esse isolamento social, o aumento da violência contra as mulheres e contra as crianças aumentou muito, né? Pelo fato de que a violência contra as mulheres acontece mais dentro de casa. Os homens morrem muito também, mas morrem mais na rua, pela mão de estranhos. E nós mulheres morremos mais em casa, e infelizmente sofremos mais violência por pessoas que nos conhecem, né? Por pessoas que nós conhecemos.
Então, com o aumento da pandemia, com essa coisa, essa proximidade, né, essa coisa de ficar dentro de casa, aumentou muito o número de violência, de casos de violência contra mulheres. E eu ficava sempre me perguntando em casa, né? Que histórias eu poderia contar para essa mulher que sofreu essa situação de violência? Tem alguma história que poderia ser contada para essa mulher? Que história eu contaria? Meu Deus, se eu me deparasse com essa mulher e ela me dissesse, olha, eu estou passando por isso e por isso, que histórias eu contaria para ela? Estava me perguntando muito isso. E com a morte do Miguel, né, desse menino que caiu do 14º andar, no prédio em Recife, com tudo que envolve essa morte, né, eu ficava assim me perguntando que história eu poderia contar para a mãe de Miguel. Porque a Mirtes, ela aparecia nas reportagens, né, nas entrevistas, sempre sozinha ou com a avó, ela não tinha mais o filho. E eu ficava pensando, meu Deus, se eu encontrasse Mirtes na rua, eu sou uma contadora de histórias, eu acredito que isso aqui faz milagre. O que eu falaria para essa mulher? E eu ouvia, eu lia várias histórias, eu me lembrava de várias, e eu falei, gente, eu vou jogar essa pergunta para o universo. Então, o Inventário Vermelho, ele vem desse questionamento. Que histórias a gente conta em momentos de extrema angústia, de extrema aflição, quando a gente se depara com alguém que está passando por uma situação, ou com uma situação como essa que todos nós estamos passando, né? Pandemia, um luto coletivo. Eu já perdi a conta de quantas pessoas conhecidas eu perdi e quantas pessoas próximas, assim, já chegou ao número de 7. Então, a gente está num momento muito difícil, né? E o Benjamin, acho que naquele texto dele... Ai, Rose, tenta me ajudar você aqui. O contador de histórias? Não, pobreza... Ele fala sobre a narração, que em momentos de guerra, de violência, corrupção, as pessoas começam a querer parar de contar as histórias. Elas começam a parar... Não é o contador de histórias, não. Eu acho que tem alguma coisa em pobreza o texto, mas eu esqueci o nome agora. Eu li esse texto e ele me impactou demais, assim, eu falei, gente, o que a gente faz nessa hora? Então, o que eu fiz? Fiz um projeto, né, e convidei 26 mulheres, 6 mulheres da Bahia, que são artistas, não são necessariamente contadoras de histórias, na verdade, a única contadora de histórias da Bahia, né, sou eu. Eu convidei essas 5 mulheres que são artistas, atrizes, né? A Jamira Muniz, que é do Espaço Cultural Alagados, que trabalha com esse enfrentamento à violência, a Aline Fátima, que é escritora, a Larissa Leão, que trabalha com um projeto de Mulheres do Paraguaçu, que é um projeto de bordado e contação de histórias para as mulheres que vivem nas cidades que estão à margem do Rio Paraguaçu. A Cecília, que é atriz, convidei a Chã Marçal, que é uma trans artista, e eu me reuni com essas mulheres para a gente escrever cartas para 21 contadoras de histórias do Brasil, perguntando que conto de tradição oral, né, que história você contaria para as mulheres que estão passando por essas situações que nós narramos aqui nas cartas. Então, nós escrevemos, quando nós começamos o projeto, as primeiras reuniões para o projeto, nós pensamos em elencar os tipos de violência contra as mulheres e escrever sobre esses assuntos. Mas eu não sei se quantos de vocês aqui, há um tempo, não escrevem uma carta. Quando a gente pega o papel e a caneta e começa a escrever uma carta, gente, é uma coisa que tudo muda dentro da gente de um jeito, que tudo aquilo que a gente queria dizer vai se desconstruindo. E nós começamos a contar as histórias da nossa família, as histórias do nosso coração, porque a carta é uma coisa muito íntima, é muito pessoal. Então, nós começamos a contar as histórias das mulheres mais próximas, assim, que a gente tinha, sabe? Das memórias de infância e tudo. E a gente escrevemos 21 cartas, né, para essas 21 contadoras. Então, em todas as cartas, a gente pergunta, né, que história você contaria para essa mulher nessa situação de violência? E aí, gente, eu não vou ficar falando que é a coisa mais bonita do mundo, as respostas, porque são incríveis. Essas contadoras nos responderam com tanto acolhimento, com tanta beleza,
com tanto milagre, que a gente lançou o livro no dia 26 de setembro, não, setembro? Junho, agosto, agosto. Tem uns 2 meses que a gente lançou, meu Deus, estou meio perdida. 26 de setembro, Carlinha? E eu tenho recebido respostas tão bonitas e tão inusitadas de mulheres, assim. Essa história me curou, essa é a minha história, obrigada por contar a minha história, obrigada por responder a minha história. E essa semana eu estava conversando com uma das mulheres que eu retratei em uma das cartas, que ela tem uma história muito, muito, muito dura, e ela falou assim, Dani, a carta que eu recebi, a resposta que você trouxe para a minha história, né, que foi respondida no livro, foi como assim, se me lavasse meu corpo inteiro. Foi como se lavasse o meu cabelo, lavasse os meus olhos, sabe? Lavasse os meus braços, minhas pernas. Eu me senti como se essa pessoa me pegou no colo e me deu um banho. Então, eu achei tão bonito isso. E uma outra moça também, que foi retratada na carta, me disse, Dani, a carta que eu recebi responde a minha história, mas as outras cartas também me respondem, né? Então, esse livro é um livro de cura, é um livro que eu convidei, tinham muitas outras contadoras que eu gostaria de ter chamado, também eu tive que escolher 21, porque eram 4 meses para produzir o livro, mas tinham muitas outras na minha cabeça, no meu coração, que eu gostaria de ter chamado para responder. É um livro, mas eu fiquei assim, falei, vou chamar todas essas contadoras que acreditam em milagres. Eu sei que as outras... Dani, é um livro de arrepiar, gente, viu? É um livro de arrepiar. Eu acho que é uma palavra assim, muito linda, muito linda. Obrigada, Carla. É verdade. Então, é um livro sobre o milagre das histórias, sobre o poder das histórias, e também, claro, um livro para jogar luz nessas histórias de violência, essas histórias que ficam embaixo dos tapetes das casas de família. Tem histórias duríssimas no livro, né? Tem casos muito, assim, desde casos muito tristes de adoção, abandono paterno, até feminicídio, né? Então, é um livro, eu sei que ele tem histórias duras, mas também nessa edição, e com as contadoras todas, né? A gente fez um trabalho muito, assim, muito profundo com as palavras, para que essas palavras, apesar de elas são doloridas, porque as histórias doem, mas a gente não queria cortar mais ainda com elas, sabe? Então, a gente acho que fez um trabalho de nem romantizar, nem amenizar as histórias, mas de colocar de uma forma que as pessoas consigam se olhar, se ver e se entender, né? Não fica aquela coisa, aquele derramamento de sangue que muitas vezes a gente vê nos noticiários. E era isso também que eu queria, sabe? Tirar do noticiário, tirar da estatística, tirar da rede social, né? E dizer, essa pessoa tem um nome, essa mulher tem um nome, essa mulher mora nesse lugar, ela tem uma casa, né? Ela tem um filho, enfim, ou ela não tem, né? Nada disso. Então, o livro, ele fala sobre isso. E foi todo ilustrado pela Tamires Lima. E a última coisa que eu queria contar, porque senão a gente vai passar muito do tempo, é que, bom, é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, emergencial, então, aquele dinheiro, sabe, gente? E então, quando eu falei em fazer o livro, eu pensei, gente, os orçamentos caríssimos, né? Eu falava, meu Deus, vai ficar um livro pequenininho, não vai ter muita ilustração e tudo. E aí eu falei com a ilustradora, com a Tamires, falei, Tami, como é que a gente vai fazer? Ela falou, Dani, dá para fazer umas 3 ilustrações, né? Enfim, com o orçamento que a gente tem, com tudo, dá para fazer umas 3 ilustrações. Só que à medida que ela foi recebendo as cartas, e ela foi lendo as cartas e as respostas, ela ilustrou o livro inteiro, gente. Então, cada carta, conseguem ver? Tem uma ilustração. Esse livro, ele tem 45 ilustrações, 44 ilustrações, uma coisa assim. Então, é um livro todo ilustrado pela Tamires Lima. É um livro, nossa, é um livro para sonhar mesmo, assim. Eu sou muito alegre por ter esse livro, por ter sonhado com ele, e principalmente porque todas as mulheres
assim, com quem eu compartilhei o sonho, entraram e vieram sonhar comigo e fizeram dele essa preciosidade, né? Porque é um livro feito por mãos de mulheres, totalmente feito por mulheres, com histórias de mulheres. Então, cada contador aqui, para mim, é uma joia, uma preciosidade mesmo nesse projeto. E cada pessoa que lê o livro e manda aquela mensagenzinha, assim, dizendo, Dani, eu estou me vendo aqui, acho que está realizando o sonho de todo mundo que escreve, né? Que é ser lido, ser lida, né? Então, acho que a gente está... só deixa eu falar a última coisa, tem o prefácio de Luciene também, igual o livro da Carlinha. E no final eu fiz uns encontros com a vovó Cici, para ver se ela me contava uma história, mas a vovó Cici não me contou uma história, ela me contou 5.796 histórias nos encontros que a gente fez. E então eu escrevi aqui um texto sobre os meus encontros com ela, né? E a última coisa do livro também que eu queria muito fazer, eu fiz uma página de descansos. Eu não sei se vocês sabem, mas essas cruzinhas que a gente vê na beira da estrada, dizendo que alguém morreu ali, elas se chamam descansos. Ah, não sabia. Muitas vezes elas são às vezes elas são colocadas por um familiar né, da pessoa que sofreu o acidente, ou por alguém que morava perto do lugar e viu o acidente e se comoveu, ou às vezes até por quem causou, porque o acidente também coloca essas cruzinhas. Então, a gente fez uma página de descansos, e aqui nós colocamos os nomes de algumas, poucas, infelizmente poucas, porque são muitas mulheres que foram vítimas de feminicídio só durante a pandemia, só nesse espaço de tempo em que a gente fez o livro, viu? Então, esse é o Inventário Vermelho. Quem quiser adquirir o Inventário Vermelho, entra lá no www.inventáriovermelho.com.br. E ele está lá à venda, bem bonito, bem lindo, que eu mando pelo correio. Ô, gente, vocês são maravilhosos. Eu quero dizer que todas as histórias que são contadas falam sempre sobre questões tão importantes, que falam de coisas da gente, de todo mundo, de cada um de nós, porque as histórias são isso. É a gente dialogando com a gente, sobre a gente, falando, ouvindo o que o outro diz sobre a gente, ouvindo o que a gente ouve do outro sobre a gente. E é por isso que as histórias são tão importantes. Elas são curativas, porque é o momento em que a gente tem para dialogar, para ampliar nosso repertório de sensações, sentimentos, emoções. E isso é muito importante. Quanto mais repertório a gente tem, melhor a gente vai dialogando com a vida. A Dani já falou aí um pouco, mas eu queria fazer essa rodada de que vocês dissessem aí para o público como é que eles têm acesso ao livro, né? Que acho que todo mundo já ficou aí curioso para ler esses livros lindos que vocês apresentaram. Então, digam aí, Carla quer começar dizendo como é que a gente faz para ter o acesso aí ao livro, como é que faz? Vou dizer, mas antes preciso dizer que Dani também fez a carta capa do Príncipe Feio. Então, gente, eu estou riquíssima, assim, amigas, escritores, e que são inspirações para mim, porque vocês são magníficas. E o Cadu também, que os tapetes contadores, né, também estão, assim, maravilha, recheando o coração, o corpo todo. Então, é uma maravilha, gente. Esse livro, ele está recém saindo mesmo, ele ainda nem vai ser impresso agora ainda, né? Por isso que eu apresentei ele assim. Deu um probleminha na parte da diagramação, então demorou mais do que o esperado. Acontece, né, gente, essas coisas. Mas, editora Tucum, né? Só vocês entrarem, editora Tucum, vocês vão ver, inclusive, lá, eu tenho outro livro com eles, O Queixo de Cobra, ilustração da Tamires Lima. Então, você vê, a gente está, né, bem interligado aqui. Pronto. Legal. Cadu, como é que a gente faz aí para adquirir seu livro? Olha, eu coloquei aqui se o Vitor puder colocar lá no chat do Ótimo. YouTube. Eu deixei aqui no nosso bate-papo, na editora Cotter. Então, no site da Cotter, Cotter com K, K-O, acho que o Vitor vai me responder. Mas na editora Cotter, vocês podem... tá, para compartilhar a tela. Vou ver, mas eu digo aqui para vocês, ó. Cotter é KOTTER.com.br.
E aí lá na editora Cotter vocês encontram, tem como pedir para eles, tá? E aí Legal. compra direto com a editora. Muito bom. Dani, quer reforçar aí como é que a gente faz para comprar o Inventário Vermelho? Eu mesmo já tenho o meu, ó. O meu está lá no Inventário Vermelho, está no www.inventariovermelho.com.br. Ou vocês podem me contatar também pelo Histórias de Daniele Andrade, pelo Instagram, né? Que eu também respondo por lá. Mas entrar pelo site é mais fácil, que aí já consegue fazer a compra rapidinho. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Rose. Boa, muito bom isso. Vocês podem encontrar esse pessoal todo aí no Instagram, né? Que é essa rede social que dá para acessar o povo. Muito bom. Gente, a gente está assim no adiantado da hora. Se vocês quiserem dar uma palavra final, cada um, para a gente ir fechando esse evento bonito. Bom, o meu microfone está aberto, vou logo falar. Muito bem. Assim, super recomendo também o Inventário Vermelho. Eu tenho aqui o meu livro. Já li alguns dos contos e cartas, então é impressionante. Carla, eu também quero conhecer seu livro. Fiquei muito admirado pelas imagens. E agradecer acho que todo mundo que esteve aí hoje assistindo a gente, que vai continuar assistindo, porque fica nas nuvens, né? Então, obrigado para vocês que estarão conosco. E dizer também da importância da gente pensar o quanto que é bonito no Redemoinho de Saberes, que são saberes e esse redemoinho, né, que mistura as muitas possibilidades da palavra, né, dessa palavra que é contada, que ela está em livro, está na apresentação, está na pesquisa, e é muito interessante ver isso acontecendo. Espero que o próximo encontro seja híbrido, né, porque ajuda ter o lado presencial, mas também quem não puder ir, ter a parte, poder acessar online, né? Então, estou na expectativa do próximo encontro. Então, posso falar? Pode. Carla. Dani, por favor, se você encontrar Cadu, traz o livro dele para mim também. Tá bom. Também quero. Tá bom. Olha. Com certeza que eu vou encontrar, mas aí tem que ser autografado, né, Cadu? Bonitinho. Por favor. Pode deixar que eu faça essa entrega, Cadu. Então, gente, eu queria muito agradecer, e uma coisa que me fez muito querer participar foi esse nome, né? Redemoinho de Saberes, né? Como o Cadu falou, é uma delícia esse nome, né? Inclusive a imagem, né, dele, como é que chama? A logo. A logomarca é uma delícia, porque eu acho que esse redemoinho é justamente tudo aquilo que a gente vive na nossa vida, né? Porque eu acho que quando a gente escreve histórias, a gente traz um pouquinho de tudo que a gente viveu, né? Cada livro que a gente escreve, né? Cada história que a gente conta, está ali a nossa vivência por familiares, por lugares que passamos, está tudo junto, tudo misturado naquele redemoinho de saberes que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. Então, é isso, gente. Escrevam histórias, leiam histórias, ajuda a passar momentos difíceis, ajuda a descobrir soluções, às vezes, num passe de mágica, né? Então, as histórias são muito importantes. Fica aqui esse meu recado, né? E essa pandemia já acaba, que não é possível mais, né? Um beijo a todos, e foi uma grande honra estar aqui, gente, com essa gente toda aqui, né? Uma iniciante aqui, estou arrepiada. Valeu, muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer por estar aqui com vocês. Hoje eu estava meio doentinha, mais cedo, mas já fiquei até mais curada de ver Cadu, de ver Carlinha, de ver Rose. Me senti na Bahia e em Curitiba, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho Santa Catarina, eu estou no interior de Santa Catarina, numa cidade bem pequenininha, chamada Itaiópolis, e está frio aqui. Então, eu queria agradecer muito por estar aqui com vocês, por poder falar do inventário e desejar uma vida longa esse evento, porque foi muito bonito. Eu chorei muito de tarde ouvindo Vovó Cici, e fiquei muito emocionada, assim, em vários momentos. Tudo que eu assisti foi muito bonito. Então, que tenha uma vida longa e que a gente possa se encontrar em breve, né? E dar um abraço, outro e outro e outro. Obrigada.
Bom, gente querida, que está ouvindo aqui a gente hoje, agora, e que vai ouvir depois, e depois, cada um em seu tempo. Com esse lançamento, fechamos, então, as atividades do Redemoinho de Saberes, Jornada de Pesquisa e Narração de Histórias. São muitos os agradecimentos que a gente precisa fazer. Agradeço a Keu Apoima, a Luciene Souza, que primeiro começaram esse movimento, começaram a movimentar o ar para que virasse esse redemoinho, a Aline Cântia, Letícia, o Juliano Tcherno, a Andréa Cosi, Tatiana Maia, Fabiano Moraes, Tony Edson, Luciana Hatman, Edvânia Braz, é tanta gente para a gente ir agradecendo, também aos convidados, todas as pessoas que participaram das mesas, das conferências, das apresentações de trabalho, que acreditaram na gente, vieram aqui e se emocionaram com todas as apresentações, que a gente está falando, quando fala de contação de história, é sempre tudo muito bonito. Eu estava falando com o Keu, essa pessoa é um doce, que eu falo, todo mundo que trabalha com contação de história é um doce, né? Eu acho que assim, esse aconchego foi um evento muito aconchegante, muito bonito. Também agradecer muito ao pessoal, a todo o núcleo lá de acessibilidade da UF, que nos proporcionou ter essa acessibilidade, esse aconchego também, a quem não ouve, né? E esse cuidado que nós tivemos também com quem não vê. E assim eu quero agradecer também às universidades, Universidade do Sul da Bahia, também a Universidade Estadual de Feira de Santana, que chegaram juntos, fazendo acontecer esse evento. Agradecer lá as moças do NAU, do Núcleo de Acessibilidade da Universidade de Feira de Santana, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Gratidão a todo mundo. E quero fazer um convite especial, tá? Para vocês também, para quem está aí ouvindo a gente, que estamos aproveitando o evento para começar a pensar uma rede nacional de pesquisa e narração de história. Realizaremos do dia 6/11, o famoso amanhã, às 10 horas, um primeiro encontro para começar as discussões a respeito dessa rede nacional de pesquisa e narração de história. Quem tiver interesse, precisa ir ao site do evento, se inscrever via formulário, colocaremos o link lá disponível também aí no chat, e vem para entrar nessa clareira, nessa fogueira, nesse bate-papo, nesse redemoinho de ideias, para a gente continuar junto e promovendo todas essas coisas bonitas e gostosas que as narrativas, que as contações de histórias promovem. Aproveitem as histórias, essas histórias aqui que foram apresentadas para vocês, cada uma mais linda que a outra, e todas essas histórias que circulem por aí, que foram sempre todas elas preparadas com muito carinho para você, e quem quiser, que conte outra. Um abraço para todo mundo e vamos nos encontrando por aí. Um grande viva aqui de Redemoinho, gente. Viva! Viva! Salve! Vida longa! Muito longa. Viva! Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.